população de São José dos Campos terá que esperar um pouco mais pelo início das obras do Teatro Municipal. As 3 empresas que participavam da licitação foram inabilitadas de seguir no processo. Quando tudo parecia caminhar bem em relação ao futuro do Teatro Municipal, mais um impasse surgiu. Nenhuma das 3 empresas concorrentes ao processo licitatório passaram para a próxima fase da execução da obra. As empresas não atenderam às exigências com relação à habilitação técnica, tá? Nós fomos bastante exigentes nessa licitação, quisemos mesmo que as empresas que estão concorrendo apresentassem a comprovação da capacitação técnica delas. Isso realmente fez com que nenhuma das participantes atendesse aí a esse quesito. A história da construção do teatro já se estende desde o final de 2007. A empresa Teto venceu a licitação e deu início às obras, mas em abril de 2008, o projeto foi interrompido devido ao rompimento do contrato. Outro erro surgiu alguns meses depois. O projeto apresentava falhas, como a inversão dos lados da fundação. A licitação foi reaberta em dezembro do ano passado. Com isso, o valor da obra, avaliado em cerca de 18 milhões de reais, passou para mais de 23 milhões de reais. Com o final do processo licitatório e nenhuma empresa habilitada para assumir a construção da obra, a população joseense, que já aguarda quase 2 anos pelo Teatro Municipal, vai ter que esperar mais tempo. Só que dessa vez, o prazo para ver este espaço, hoje aparentemente abandonado, se transformar em um ponto de referência cultural, é indeterminado. Ainda não podemos dizer o prazo, mas acreditamos aí que nas próximas semanas, até após a questão dos recursos, que a gente já possa aí dar um prazo para a abertura dessa licitação novamente. As imagens de um teatro suntuoso, apresentadas pela Prefeitura por meio de uma maquete eletrônica, se resume a um matagal e restos de entulho no parque da cidade. Para o vereador Wagner Balieiro, o atual cenário se reflete a um verdadeiro descaso com os moradores da cidade. Por exemplo, no caso de uma obra que nem essa do teatro, que é de grande porte, uma placa, a placa da obra, que é uma coisa até simples, já foram gastos quase 10 mil reais na primeira placa que colocaram. A hora que escolher a segunda empresa para fazer novamente a obra, a placa novamente vai ter um custo de 10 mil reais. Aí tem um alojamento, tem a revisão do projeto, tem a análise daquilo que foi feito errado aqui, que vai ter que ver o que vai ser aproveitado. Tudo isso aí tem um custo.